Olá, bem-vindos à aula de Histologia do Sistema Urinário. O meu nome é Carolina e eu sou professora no Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento de CB da USP. A aula de hoje está dividida em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar para vocês sobre a função do sistema urinário e os componentes microscópicos contidos no rim. Na parte 2 eu vou falar sobre a histologia do glomérulo e da cápsula de Bowman. E eu termino essa aula falando sobre os túbulos, os ductos e a bexiga. As referências usadas são as mesmas bibliografias que eu recomendo para estudo. E eu recomendo também, além dos livros e os capítulos dos livros didáticos, uma visita breve ao Microscopia Online, que é um site encontrado no mol.icb.usp.br, uma visita ao capítulo do módulo 19, referente ao aparelho urinário. Começar a primeira parte falando a função do sistema urinário e os seus componentes microscópicos contidos no rim. O sistema urinário ou sistema renal é composto por um par de rins, ou seja, 2 rins, que são responsáveis pela produção da urina. Esses rins estão acoplados a um sistema de ducto chamado de ureteres, que são responsáveis por captar o filtrado obtido pelos rins e carregar esse filtrado até o órgão chamado bexiga. A bexiga é um órgão de armazenamento temporário que retém a urina por um tempo determinado. A bexiga está diretamente acoplada a um outro sistema de ducto chamado de uretra, e a uretra é responsável por carregar o conteúdo filtrado armazenado na bexiga para fora do organismo. Com relação às suas funções, o sistema renal ou sistema urinário é responsável pela manutenção da homeostase do organismo. Através da produção da urina, esse sistema é capaz de eliminar os resíduos do metabolismo, além de participar da composição e do volume dos líquidos corporais. Esse sistema também é responsável pela secreção de alguns hormônios, como, por exemplo, a renina, que regula a pressão sanguínea, e a eritropoetina, responsável pela produção dos eritrócitos. Além disso, esse sistema também ajuda na regulação de algumas proteínas. Por exemplo, esse sistema participa da ativação da vitamina D3. Olhando a composição anatômica brevemente, o sistema urinário ele tem pouquíssimas diferenças entre o sistema masculino e o feminino. Ambos são compostos por um par de rins, então temos o rim esquerdo e o rim direito, diretamente acoplados a um ducto chamado de ureter. O ureter carrega o filtrado até a bexiga, que vai fazer o armazenamento temporário desse filtrado. A diferença entre o sistema masculino e feminino está na uretra. A uretra é um ducto que ele tem composição semelhante nos homens e nas mulheres, mas ele tem extensão diferente nesses dois organismos. No organismo masculino, a uretra é mais comprida, porque ela percorre todo o sistema reprodutor masculino. No caso do sistema feminino, as componentes são iguais. Então, temos um par de rim, os rins são responsáveis por filtrar o sangue. Esse filtrado é carregado pelo ureter até a bexiga. A diferença está na uretra. Então, o tamanho da uretra é diferente nos dois organismos, o feminino e o masculino, simplesmente porque o feminino é mais curto, porque acompanha o sistema reprodutor feminino, que também é mais curto. A sua saída é mais curta. O sistema urinário é responsável por filtrar e reabsorver grande parte do seu filtrado. Por exemplo, os rins produzem 125 ml de filtrado por minuto. Seria o equivalente a mais ou menos esse volume de filtrado. Apesar de filtrar 125 ml de sangue, 124 ml desse filtrado vão ser reabsorvidos, ou seja, eles vão retornar ao organismo, restando apenas 1 ml que vai ser eliminado na urina. Esse 1 ml é o que contém os componentes que precisam ser excretados do corpo.
Os demais 124 ml contêm substâncias importantes que o organismo precisa, como água, glicose, cátions, cálcio e outros íons importantes. Então, são substâncias que o organismo filtra, mas reabsorve por conta de sua importância. Os rins têm forma de feijão, né? Os pesquisadores e os professores gostam muito de dar formas de alimento aos órgãos do sistema, como uma forma de comparação. A comparação fica mais fácil e mais didática. Então, eles dizem que os rins têm a forma de grão de feijão. Vocês vão ver que na aula de sistema reprodutor feminino, os pesquisadores também compararam o útero a uma pera e aos ovários a amêndoas. Então, na falta de um livro didático de anatomia ou um atlas, basta ir na cozinha e vocês conseguem ter uma boa aula de anatomia por lá. Os rins contêm um componente chamado hilo. É um componente anatômico importante porque é uma porta de entrada e saída de outros sistemas. Por exemplo, o hilo no rim fica aqui nessa região central. O que acontece aqui? É a região onde tem a entrada da artéria renal e a saída da veia renal. Além disso, é a região de conexão das extensões nervosas, é por aqui que os nervos entram para inervar o órgão, e é aqui que os ureteres saem para carregar o conteúdo filtrado. O rim contém duas regiões anatômicas, uma chamada de região cortical e outra região medular. A região cortical é a região periférica do rim, tá? A que fica mais externa do órgão. E a região medular é a porção interna, onde vocês encontram as pirâmides medulares, também conhecidas como pirâmides renais. O que são essas pirâmides? Então, nesse corte, nesse desenho, conseguimos ver um corte na região interna, onde tem aqui a porção cortical e aqui a porção medular. Então, aqui a porção cortical e a medular. Nessa porção cortical e medular, nós temos as pirâmides. Essas pirâmides, em conjunto com o tecido cortical, vão dar origem ao lobo renal. O lobo renal, então, é composto pela pirâmide mais a sua porção cortical. Olhando em mais detalhes, conseguimos ver aqui a pirâmide medular e a sua porção cortical, formando um lobo renal. Essa região é importante porque ela vai alojar uma estrutura chamada de túbulo urinífero, que é a unidade funcional do rim. O túbulo urinífero contém componentes importantes, por exemplo, os glomérulos fazem parte desse túbulo urinífero, todo o sistema de ducto que vai auxiliar na reabsorção da urina e sua concentração também está contido nessa região chamada de túbulo urinífero. Olhando esse corte histológico, então temos dois cortes retirados lá do site do nosso laminário virtual chamado Homero, que vocês têm acesso livre. E essa lâmina são duas lâminas de rim. Aqui a gente consegue ver direitinho qual que é a porção medular, essa porção central, e qual que é a porção cortical, que é essa região mais periférica. Elas têm diferenças visuais, histológicas, muito fáceis de serem reconhecidas. Então, a região da medula, ela tem uma coloração mais fraca, um rosa mais fraco, enquanto a região cortical, uma coloração mais densa. Porque na região cortical existem células com funções diferenciadas do que na região medular. Aqui nós temos as pirâmides, então são fáceis de identificar as pirâmides contidas na região medular, em conjunto com a sua porção cortical. Se a gente olhar em detalhe, então, para essa pirâmide, nós conseguimos ver os tipos celulares sendo marcados diferentes pela coloração. Então, aqui é uma pirâmide na região medular e aqui é a sua porção cortical. Olhando em pouco mais de detalhe, num aumento maior,
nós conseguimos ver a divisão. A divisão entre essas porções é aproximadamente nessa região, sendo aqui a região medular e aqui a porção cortical. A nossa estrutura, o túbulo seminífero, está contido nessas duas porções. Então, parte do túbulo urinífero está na medula e a outra parte está na região cortical. É do túbulo urinífero que estão alojados os glomérulos, os sistemas de ductos e os túbulos que vão formar e concentrar a urina. Vamos olhar com mais detalhe a estrutura desse túbulo urinífero. O túbulo urinífero é composto por duas porções, uma chamada néfron e outra chamada de ducto coletor, ou túbulo coletor. O néfron é a unidade funcional do rim. É essa região que vai produzir o filtrado glomerular e vai reabsorver a maior parte desse filtrado. Néfron é o nome que se dá a algumas porções. Por exemplo, o glomérulo, junto com a cápsula de Bowman, formam o corpúsculo renal. Então, o glomérulo é o sistema de vasos que se transforma em capilares e é desses capilares que vão ser filtrados os componentes do sangue. Esse filtrado, então, com a ajuda das células que estão na cápsula de Bowman, vão ser levados para a próxima porção do néfron, que é chamado de túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal é responsável por uma grande parte da reabsorção da água e alguns componentes e o carregamento desse filtrado para o próximo estágio, que é a alça de Henle. A alça de Henle também tem função importante nesse filtrado e carrega para a próxima porção, chamada de túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal está diretamente ligado com a última porção do túbulo urinífero, chamado de túbulo coletor. Então, essa última porção, o túbulo coletor, vai participar da reabsorção e da concentração da urina e vai carregar esse conteúdo para o próximo ducto, que são os ureteres. Nós vamos falar desses componentes do túbulo urinífero na próxima aula.